gostar de gente. E tem que gostar de contracenar, em vez de gostar só de protagonizar. Então não basta ler só na internet, tem também que ler jornal. Tem que se interessar por aquilo que você vai fazer. Convidei aquela pessoa. Não posso virar para a pessoa e destratar, né? Posso fazer as perguntas que têm que ser feitas. E elas têm que ser feitas mineiramente, às vezes não mineiramente, mas vai fazendo. Toda tarde, uma nova história, com pessoas dispostas a repartir experiências com o público. É a jornalista mineira Leda Nagli que, com seu vozeirão inconfundível, entra em nossas casas com seu Sem Censura há 25 anos. Hoje, é ela quem conta sobre a sua experiência e as comoventes e expressivas entrevistas, reunidas no livro Com Certeza, Leda Nagli. 14 anos de entrevistas. Como é que você conseguiu selecionar só 30 assim, entrevistas? Você deve ter feito o quê? Uns 500, 600 ou mais? Não tenho a menor ideia, porque eu tentei fazer a conta. Eu sou péssima em matemática, sempre fui. Aí eu comecei, 4, 5 convidados dia. Se a gente fizer 5, aí vai ser 6. Vezes 5 por semana dá 30. Pô, o ano tem 52 semanas. Estou há 30 anos nisso, falei, vou desistir. Desisti. Eu levei muito tempo, porque eu fiquei com muito medo, assim. Porque é muito complicado. Você vai escolher 30 num universo enorme, um monte de gente vai ficar chateado. E várias pessoas deram entrevistas maravilhosas, realmente lindas, e algumas imperdíveis. Então, essas imperdíveis têm que entrar necessariamente. No Carlos Drummond de Andrade, não tem jogo, entendeu? Não tem erro. E raro, né? E raro. O Tim Maia sempre falta, nunca faltou. Então, não tem como. A Cássia Eller não conseguia quase falar. A Janete Claire, que não está nas entrevistas grandes, mas está no último capítulo das frases. Janete teve febre de 40 graus. Ela tinha o ódio de dar entrevista, horror. Aí ela tomou remédio e eu fiquei esperando a febre baixar. Sentada na sala. E a febre baixou e ela falou, entende? Aí você fica com um monte de história que você quer contar. Então, essa seleção foi muito complicada, assim. Eu sofri para fazer, nesse sentido. A sistemática do livro é interessantíssima, porque você conta um caso antes, depois coloca a entrevista e depois decidiu colocar as frases, porque você tentou colocar tudo no livro. Não, porque as frases, assim, você vai entrevistar o Jorge Aragão, por exemplo. Pode contar, assim, essas coisas? Claro. Aí o Jorge Aragão diz para você que coisinha do pai não foi nada disso que as pessoas falam. Que as pessoas falam, passou uma mulher maravilhosa, gostosa, você fez coisinha do pai. Mas nada disso. Ele fez para as filhas dele, pequenininhas, 1 ano, 2, cantava para elas. Então, quando ele me contou isso, e todo mundo sempre dizia que era para uma boa azuda que ia passando na esquina, eu falei, eu tenho que contar essa história. Porque não tem nada a ver com a verdade isso. Né? A verdade é essa. Então, você quer contar isso, né? Essas histórias, assim, têm um sabor incrível, né? Porque são deliciosas, são gostosas de contar. O Chacrinha tinha dor de barriga. Ele tentou entrar no ar, ele tinha que ir para o banheiro, ficava horas no banheiro. E esperando. E lá, antes, todo mundo desesperado, imagina a produção toda louca. E ele no banheiro, ele tinha sempre uma cólica intestinal antes de entrar no palco. E ele conta isso. Então, é um lado divertido, é um lado curioso, é um lado de histórias mais sérias, mais dramáticas também, que você quer passar. Eu toda com 20 anos, perguntando para o Chitãozinho e Chororó, que na época eram breguérrimos, iam fazer o Canecão. Primeira vez que eles iam fazer o Canecão, estavam tensos. Aí eu entrevistando no Hoje, assim, e todo mundo tinha torcido o nariz para uma dupla sertaneja naquele sofá. E eu queria falar para eles se eles sabiam que eles eram brega, mas é difícil você falar isso, assim, sem a pessoa se ofender. Aí eu cerquei, mó cerca Lourenço, aí ser mineira ajuda, né? Porque você vai devagarinho comendo pela borda, né? Assim, sou mineirinha bobinha, mas vem cá, falam que vocês são brega. Nós é brega, mas nós drome na nota. Foi a resposta. Essa frase tem que entrar, não tem? Então tem umas coisas que você tem que colocar, você não pode ser detentora disso só para você, né? Aí eu queria colocar isso, esse sabor. E aí botei. Aí inventei esse capítulo. Grandes... como é que chama mesmo? Já até esqueci. Grandes momentos, curtas palavras. Acho que é isso. Grandes momentos, curtas palavras. Não me lembro mais como consegui o número do telefone do poeta. Mas consegui e ele mesmo atendeu. Eu fiquei toda atrapalhada, sem jeito. Mas mesmo assim consegui marcar a entrevista.
Acho que não acreditava que o poeta iria mesmo falar comigo. E ele falou. Tem dezenas de perguntas, mas vamos começar pelo Drummond. Como é que foi convencer o Drummond? Porque a gente sabe que o Drummond era uma raridade da entrevista, né? Como é que foi convencer o Drummond? Eu tinha, sei lá, 25, liguei para ele. Consegui o telefone dele, liguei. Também não era esse momento agora, que é um momento cheio de assessor de imprensa, de limites, né, de filtros. Era um outro momento. Aí liguei, ele atendeu. Aí falei, poeta, sou louca para entrevistar, eu faço Meu Nome é Leda, eu faço o jornal Hoje. Ele falou, eu vejo. Eu falei, topa dar entrevista? Ele falou, mas eu não sou bom nisso. Eu falei, mas Maria Julieta está aí, ela ia junto, ela também está lançando um livro, quem sabe? Eu falei, então vamos. Mas aqui em casa, não. Eu falei, então na José Olímpio. Ele falou, então na José Olímpio, fomos. Eu não contei para ninguém, que eu fiquei com medo de... Fiquei mesmo, com medo que na TV Globo alguém inventasse de ir junto, sabe? Porque era o Drummond ia falar, falei, não vou contar, só contei para o cinegrafista. E fui sozinha com ele. E a gente fez, quando eu voltei, falei, olha, quem entrevistou hoje sábado? Falei, o Drummond. Como assim? Eu falei, E foi. Quando a gente é jovem também, a gente tem uma coragem, né? Não sei se hoje eu teria essa simplicidade, eu acho que eu faria uma cerimônia toda, né, mais formal. Mas aí você vai na cara. Eu tinha feito eu sou fanática pela poesia do Drummond, só que eu tinha 18 anos, morava em Juiz de Fora, e o Afonso Romano de Santana foi dar um curso na universidade, na reitoria da universidade. O curso chamava A Estrutura Central da Poesia do Drummond. O eu maior que o mundo, eu menor que o mundo, eu igual ao mundo. Eu fiquei louca por isso, falei, eu quero fazer esse curso. O curso era para estudante de letras. Eu estava no segundo ou no terceiro ano da escola normal. Saia azul marinho, plissada, manja, né? Aquela enrolava a saia na cintura, descia a meia até aqui, mas era aquela coisa horrenda. Falei, eu não podia dizer na minha casa que eu ia matar a aula uma semana, mas o meu pai, felizmente, viajou naquela semana, e menos um para tu. E ele era mó beck, assim, entendeu? Ele tomava conta mesmo. Aí eu falei, vai dar certo. E me matriculei, era na esquina da minha casa, a reitoria. Eu só fingia que ia para o colégio e me metia na reitoria. E fiz o curso. Então eu sabia, eu estava, sabe, assim, bem atualizada do Drummond. Isso ajudou também, né? Falar com ele, conversar com ele, mostrar para ele que eu gostava mesmo da poesia dele. Funcionou. E eu gostava de verdade, gosto até hoje. Gosto de conversar e acho que uma boa entrevista é uma boa conversa. Sem voz impostada, sem maiores dramas. É natural, simples. Uma coisa puxa a outra e acontece. Ou não, algumas entrevistas não acontecem nunca. Algumas eu sei por quê. Outras só posso especular, supor, rir ou lamentar. Do seu cotidiano hoje, por exemplo, você tem uma produção que faz os contatos e essa história de tomar pergunta pelas costas? Não, mas eu também faço contato. Eu gosto da cozinha da coisa, sabe? Se eu encontrar alguém, eu encontro uma pessoa, a pessoa me conta uma história boa, aí eu falo, isso vai dar certo. Aí levo a pessoa, aí já chego para a produção com aquilo. Porque a gente funciona assim, a gente lê todos os releases que a gente recebe, eu leio vários jornais por dia, várias revistas por semana, aquela coisa de jornalista. Aí a gente vai somando assuntos e vai montando o programa. E a gente vai ter um quadro, assim, um quadro branco, escrito de azul os rapazes e de vermelho as moças. Porque teve um dia ridículo que a gente teve um programa que a gente fez todo em cima de questões da mulher. E eu vi que o debatedor não perguntava nada. Naquela época tinha debatedor. Eu olhei para o lado, era o Haroldo Costa. Claro que ele não ia perguntar nada. A gente estava falando de menstruação, gravidez, não tinha nada a ver com ele mesmo. Então a gente instituiu isso. Porque aí você olha para o quadro e de longe você vê, só tem homem, por exemplo, ou só tem mulher. Então a gente gosta que tenham mulheres e homens para ter para serem vários olhares sobre o mesmo tema. Porque eu acho que esse que é o barato do Sem Censura. É você ter várias pessoas juntas, falando ao mesmo, podendo ter outros olhares que não só o meu, que não só o do entrevistado. Você já enfrentou alguma pergunta daquelas difíceis de resolver? Olha, eu pulo a pergunta. Porque, por exemplo, uma vez foi um ministro da Previdência, não tem nada a ver com esse atual, tá? Foi. Lá, e ele recebeu uma pilha assim de perguntas esculhambando ele. Eu entreguei tudo no final. Falei, olha as perguntas do senhor. Não fiz nenhuma. Falei, não vai dar tempo de fazer pergunta hoje. Mas olha, o senhor tem várias. Entreguei para ele que se virasse, né? Não mandei ele fazer aquela coisa toda que ele tinha feito lá. Era tudo verdade, não posso fazer nada. Eu pulo, vou fazer o quê?
Né? Perguntas delicadíssimas, não vou fazer para uma pessoa assim, na lata, uma pergunta desagradável. Porque o que você parte do princípio? Que aquele estúdio, você está... né? Eu estou recebendo aquela pessoa, então eu convidei aquela pessoa. Não posso virar para a pessoa e destratar, né? Posso fazer as perguntas que têm que ser feitas. E elas têm que ser feitas mineiramente, às vezes não mineiramente, mas vai fazendo. Mas não posso dar um tranco, né? Meu papel ali é fazer a pergunta que você, que está em casa, gostaria de fazer. Quando leva um jogador de futebol, por exemplo, aumenta muito a audiência? Aumenta muito. Ou saúde... Padre, médico, jogador de futebol. É um espetáculo. Padre Marcelo, Padre Fábio, então agora está bombando. Padre Fábio não tem hora. Acho que foi fazer show em Juiz de Fora, fez 2 sessões no Cinema Central, que é gigantesco. Não sei, nem Maria Bethânia lotou 2. Ele lotou. Padre Fábio está na hora dele. Mas padre faz muito sucesso, Padre Marcelo faz muito sucesso também. Jogador de futebol faz sucesso. E médico. Médico faz muito sucesso. Eu recebo pilhas de e-mail. Ai, meu filho está com isso. Eu descobri que existia uma doença que a pessoa não lacrimejava, essas coisas. Os celíacos. Eu mal sabia que era celíaco. Depois que a moça foi lá, a moça me mandou um e-mail, uma das gêmeas, mora em Angra, mandou um e-mail pedindo para eu falar dos celíacos. Eu nunca tinha falado desse assunto e nem sabia direito. Aí perguntei mas aí eu liguei para ela, eu mesma, conversei com ela sobre a doença, conversei sobre o médico dela, porque também não era fácil naquele momento. Aí liguei para ele topou, eu levei, porque eu não ia levar só ela falando, tinha que levar alguém que referendasse e que garantisse que aquilo era uma doença mesmo e tal. E ela criou uma associação de pacientes celíacos a partir desse programa. Estou feliz. Descobri muitas coisas durante esse processo de feitura do livro. Nenhuma entrevista é definitiva, nenhuma delas é perfeita. Algumas são melhores que outras, como em toda entrevista, como em qualquer conversa, como em qualquer pessoa. As entrevistas foram coladas? Você pegou um momento de um mesmo autor em um momento, depois não, do outro? Peguei vários momentos. Por exemplo, Suzana Vieira. Mais do livro para a gente voltar. Suzana Vieira é a entrevista. Eu falo no livro, na abertura, que Suzana é o sonho de consumo de todo entrevistador, porque ela fala mais que a boca. E fala sobre qualquer coisa, e todo dia, toda hora, todo momento, né? Está sempre ressurgindo das cinzas, é uma grande loucura. Eu adoro Suzana, acho ela uma louca. E ela fala. E claro que eu peguei várias entrevistas dela e editei os melhores momentos dela. Queria que você comentasse para a gente sobre a decisão aí da não obrigatoriedade do diploma para jornalista. O diploma ajuda você a ter um compromisso ético, a ter... a aprender que você tem que ouvir o outro lado da questão, que toda notícia tem no mínimo 2 lados. Isso tudo você vai aprender na faculdade, a vivência de discutir isso, de ter outros olhos, de uma notícia ter vários olhares, a ética disso, tudo isso é importantíssimo. Claro que há milhões de jornalistas sem diplomas, que são jornalistas, são brilhantes, mas isso não quer dizer que você não precisa do diploma para exercer a profissão. Você precisa de um diploma para ser advogado, para ser engenheiro, para ser médico, né? Para ser enfermeiro. Por que você não precisa de diploma? Por que não? Porque eu não entendo por que uma pessoa não pode ser articulista. Ele pode ser articulista sem ser jornalista, claro. É completamente diferente do repórter, do apurador, do dia a dia. Completamente diferente. O repórter tem que aprender a ser repórter, sim. E o mercado vai selecionar se ele tem talento ou não. Entendeu? E se ele vai dar certo ou não, se ele vai ser bom nisso. Entende? Eu formei na Federal de Juiz de Fora, com o maior orgulho. Foi o primeiro ano do vestibular da múltipla escolha, aquela coisa, porque eu sou capa da Bíblia, né? Não sei se vocês sabem. E aí eu botei lá, primeira opção, jornalismo, segunda opção, jornalismo, e faria tudo de novo. Tem horror do repórter e aí? É aquele repórter que chega, senta do seu lado, o Graça sabe muito bem disso. Não. O cara chega do seu lado e fala assim, e aí? Aí eu tenho um amigo que fica falando, ele fica, um autor de teatro, ele fica falando, e aí? Igualzinho o cara, até ver onde o cara vai. O cara vai, e aí? Outro dia um amigo meu, ator, me contou que ficou 1h40, eu não vou contar quem é, mas uma figura maravilhosa dessas hilárias. Ficou 1h40 esperando a repórter que estava atrasada. Ela chegou, sentou e falou, pô, cara, tudo bem? E seu livro? Ele falou, é filme, eu não vou ficar aqui mais, adeus. Entendeu? Pô, você não pode dar esse fora, entendeu? Você não pode chegar para uma pessoa e fazer isso. Então você tem que ler. Primeiro, ler jornal. Descobri que aluno de comunicação às vezes não lê jornal, quase sempre.
Então, não basta ler só na internet, tem também que ler jornal. Tem que se interessar por aquilo que você vai fazer. Ou tem que ver televisão se você quer fazer televisão. E os dois, se você quer ser jornalista. E todos, o rádio, etc. E a literatura, e Graciliano Ramos, o bom e velho Graciliano Ramos, o bom e velho Jorge Amado. Tem que ler. Tem que ler os modernos, os eternos, todos, porque a leitura é fundamental. Aí você tem que dar sorte, aí você tem que gostar de gente. Não pode ser o rei da ideia. Não tem as pessoas que são assim, lá em Juiz de Fora a gente fala cheira gordura quente, que a pessoa está sempre assim, sentindo cheiro de óleo quente. Não pode ser cheirando gordura quente, tem que gostar de gente, entendeu? Gosta de gente, gosta de história, de ouvir a pessoa. Ouvir é importantíssimo. E tem que gostar de contracenar, em vez de gostar só de protagonizar, entendeu? Porque você vai... A entrevista é um jogo. Se você jogar legal... E o cara também, ou a mulher do outro lado jogar legal, olha que jogo bom. Vai ser maravilhoso. Mas se você já joga errado, né, ou com má vontade, ou não se prepara, entrevistar é muito bom. Ser entrevistado já não é a mesma coisa. Ilíada, para encerrar, eu te pediria um favor. Faz um depoimento sobre a importância da leitura na sua vida para ficar gravado aqui. Fundamental, eu não vivo sem ler. Eu sempre li muito e leio literatura, e leio hoje o novo também. Eu gosto de descobrir, sabe? E gosto de best-seller, gosto de coisa séria. Eu não tenho nenhum preconceito em relação à leitura. Enfim, eu vou ler sempre. Eu li muito durante todo o tempo. Quando eu fiz faculdade, eu li todo o Graciliano, li todo o Jorge Amado, li toda a literatura brasileira que eu pude ler, entende? E até hoje eu não durmo sem rezar e sem ler, nessa ordem, porque eu não deixo de rezar de jeito nenhum. Então, eu rezo primeiro, porque se o sono vier no livro, eu já rezei, entendeu? Então, eu rezo e leio, e durmo. E se eu perder o sono, eu leio, depois eu rezo, para ver se ele me ajuda a dormir de novo.